Vou te explicar de forma simples e rápida o que é e como que você usa também essas famílias que te ajudam a calcular taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade. Então, usando famílias dentro do Revit aqui. Agora, uma questão muito importante, esse é um aviso importante, preste atenção para você não ficar perdido. Nós estamos usando aqui o template Jedi do BIM versão 7.2. Esse template é gratuito por enquanto, tá? Vou te explicar. Então aqui, ó, se você olhar, eu estou criando um novo projeto com base no template da versão 7.2 do Jedi do BIM. E um detalhe importante, se você já tem o template 7.1, essas famílias não estarão disponíveis para você, você vai precisar baixar de novo. E o que acontece? E aí vem a dica importante aqui. Se você já usou essa página que aqui está, você tem um link aqui embaixo para baixar. Se você já veio aqui e preencheu esse formulário com os teus dados, pode ser que você não receba de novo o e-mail com acesso para baixar o template. Então o que você tem que fazer? Se você preencher e não receber, você precisa cadastrar um e-mail diferente. Provavelmente você tem mais de um e-mail ou você cria um outro e-mail para isso, não importa. Mas você cadastra com um e-mail diferente do que você já tem preenchido. O teu WhatsApp pode ser o mesmo e você vai receber esse conteúdo, certo? Na pastinha que você baixar, vai estar lá o nome ainda do zip 7.1, que é o mesmo nome para fazer o download, só que quando você abrir a pasta, você já terá esse template aqui, ó, chamado versão 7.2 template Jedi do BIM. É esse que você vai usar para você ter acesso a essas famílias, tá? Como é que funciona aqui essas famílias? Então, abri um novo projeto com o template 7.2. O link para você baixar está aqui na descrição, isso é importante. Vou deletar aqui esse aviso. E vou agora fazer o seguinte, as famílias que a gente usará de base, que nós usaremos de base, estão na aba anotar, parte de símbolo. Então você clica em anotar, vem aqui em símbolo, nós já temos lá, aqui por exemplo já vi a taxa de ocupação, vou soltar ela aqui. Vou pegar aqui também a taxa de permeabilidade, colocar aqui mais para baixo. E vou pegar aqui e começar a escrever coeficiente de aproveitamento. Também coloco aqui no meu projeto em qualquer ponto. Essas famílias são famílias para a gente criar aqui e chegar aos nossos valores. Não é uma família que eu vou mandar plotar, por exemplo, que eu vou entregar na prefeitura. Não, depois esses dados a gente usa para preencher a nossa prancha, para colocar no nosso carimbo, da forma que você achar melhor, da forma que é correta aí para os seus projetos em questão. O que eu quero te explicar é o que é a taxa de ocupação, como é que você vai usar de um jeito muito simples, porque tem muitas coisas que complicam aí na internet. Então a taxa de ocupação, essa é a família que a gente vai preencher. Aqui tem algumas informações importantes que explica o que é a taxa de ocupação, que é a relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno. Vou te dar um exemplo bem prático disso aqui. Tem as observações aqui importantes, se os pavimentos superiores estiverem contidos dentro dos limites do pavimento térreo, então o número de pavimentos não faz diferença. Agora, se o pavimento superior ele sair para fora dos elementos do térreo, você precisa fazer um cálculo diferente, vou te explicar isso aqui na prática, tá? Mas como é que você usa essa família? Você coloca lá a área do terreno, imagina que seu terreno seja 400 metros, e você tem duas opções. Você pode colocar aqui a área que vai ser construída, imagina que você já saiba mais ou menos, então você coloca lá 300 metros quadrados, aí você já tem que a taxa de ocupação é 75%, certo? Ou você pode ainda pegar a taxa de ocupação máxima que a prefeitura indica para o local que você vai construir. Imagina que ela fale que a taxa de ocupação máxima seja 60%, então você já sabe que para essa condição você pode construir 240 metros quadrados apenas. Olha, Tiago, ficou desconfigurada aqui, essa família é feia, não tem problema, a família é só para a gente fazer o cálculo. E como é que funciona a taxa de ocupação na prática? Tá? Imagina que você tem aqui no teu térreo, vou até abrir uma planta baixa térreo aqui, eu vou fazer aqui do lado mesmo. Imagina que você tenha, eu vou fazer os limites com DL, criar com linhas vermelhas, você não precisa fazer isso, tá? É só para você entender mesmo. Então vou colocar como se o terreno fosse 20 de frente por 40 de fundo, tá? Depois a gente vai calcular quanto que dá isso. Vou jogar aqui para o lado, 20 de frente e 40 de fundo. Imagina que eu tenho aqui no meu térreo algo desse tipo. Vou criar algumas cotas bem rapidamente. Eu gosto de exemplificar, tá? Se você já sabe tudo isso, continua assistindo do mesmo jeito. E um macete ou outro você acaba aprendendo, tá? E se você está começando, às vezes está na faculdade, ou às vezes não entendeu direito como funciona essa parada, é hoje que você vai entender. Então eu tenho aqui 10 por 10,
eu tenho 100 metros quadrados. Vou lá para o meu segundo pavimento aqui. Vou também fazer o quê? Selecionar todas essas linhas vermelhas, vou dar um Ctrl C nela. No segundo pavimento eu vou vir em colar e vou pegar a opção de alinhado com a vista atual para me ver a delimitação do meu terreno. Então imagina a seguinte situação, vamos supor que é uma casa térrea, que você só tem isso. Qual que é a tua área construída para você usar aqui na tua taxa de ocupação? Eu costumo fazer o seguinte, anotar região, pego uma região preenchida e faço aqui um croquis da minha edificação. Vou ver que aqui na minha região preenchida eu tenho 100 metros quadrados. Então o que você usaria aqui no cálculo se tua casa fosse só isso, só essa parte térrea? Você colocaria aqui o tamanho do terreno, que está dando lá 20 por 40. Vamos fazer aqui rapidinho. Daria para fazer de cabeça, né? Mas a gente é preguiçoso, 800 metros quadrados. Então você teria lá a área do terreno, 800 metros quadrados. Área a ser construída 100 metros, você já sabia que a tua taxa de ocupação atual é 12,5, bem baixa nesse caso, certo? Mas se você tem uma outra situação que é importante mostrar para você, se no segundo pavimento você tem algo desse tipo, fazer as paredes aqui, passando aqui para fora, por exemplo. Olha lá como é que ficou. Eu estou vendo aqui nessa minha configuração as paredes de dentro e a parede de fora, vou lá no 3D para você dar uma olhada. Então eu tenho aquela parte do térreo, e tenho aqui todo o meu segundo pavimento contornando esse perímetro aqui, certo? E aí poderia ser um pouco diferente ainda, para a gente exemplificar e você entender um pouco melhor. Poderia ser o térreo vindo até aqui para o fundo e essa parte da frente só com o segundo pavimento. Como é que você calcularia aqui a tua área construída para você considerar na tua taxa de ocupação, que é diferente do coeficiente de aproveitamento, tá? Então você viria aqui no segundo pavimento, que você está olhando de cima, você tem que olhar da parte mais superior. Você faz uma região preenchida e agora eu vou até usar aqui as linhas verdes e farei um croquis dessa forma, você já vai entender. Porque nós temos que considerar a projeção dessa edificação. Então a área projetada, como se a gente estivesse olhando lá do céu para ela. Coloco linhas grossas para você enxergar melhor. Então fiz todo esse contorno, confirmo no verde, tenho essa área preenchida que é 172,73. Então aqui eu colocaria agora 172,73 metros quadrados. A minha taxa de ocupação seria 21,59%. Entenderam o que é taxa de ocupação? Se faltar alguns recursos, você pode fazer algumas pesquisas extras, mas nada mais é do que você olhar de cima da edificação e fazer o teu perímetro dela, a área projetada da edificação. É essa área que você vai usar aqui na taxa de ocupação. Diferente da taxa de ocupação, nós temos o coeficiente de aproveitamento, que é a relação entre a área total construída e a área do terreno. Ela determina a somatória de toda a área que poderá ser construída em um terreno. Então, observação, a área construída total é a soma da área de todos os pavimentos. Então, não é mais a área projetada da edificação. Tem que somar tudo que eu tenho de construção do térreo, tudo que eu tenho de construção do segundo pavimento. Se eu tivesse um terceiro, eu somaria também esse terceiro. Então, como é que ficaria aqui? Aqui ficaria diferente. Aqui eu faria só a área do meu segundo pavimento, que está aqui em cima. E depois lá no térreo eu também faria a área do meu pavimento inferior, que é 100 metros. Então 100 metros do térreo mais 143, vou arredondar aqui, do segundo pavimento, o que eu teria? 243. Então no meu coeficiente de aproveitamento eu colocaria 243 aqui. Qual que é a área do terreno? 800 metros, né, nessa simulação. Então eu teria um coeficiente de aproveitamento de 0,304. Certo? Ou eu posso ainda pegar o coeficiente de aproveitamento do município para essa área, imagina que seja 1, e ele me dá a área máxima que eu posso construir, que é 800 metros. Então tem algumas outras questões também dentro do plano diretor que você tem que observar. Às vezes o plano diretor te limita, olha, aqui só pode ter no máximo 3 pavimentos, aqui só pode ter 2 pavimentos. Tem cidade que não considera marquise, por exemplo, como área construída. Então essa marquise você não precisaria contar lá naquela área de projeção para a tua taxa de ocupação. E nem você contaria como área construída para o teu coeficiente de aproveitamento. Então é importante você conhecer o plano diretor, você também
perguntar para profissionais que já trabalham, que já aprovam na prefeitura, com os próprios profissionais que fazem análise na prefeitura. Você precisa fazer esse network se você está começando. Mas essas famílias ajudam demais a você vir aqui, depois que você entendeu tudo isso, você já sabe, você preenche com os dados e você já tem os valores para colocar na prancha e também para te dar a decisão de projeto da quantidade que você pode construir ou não. E por fim, só que mais simples, a gente tem a taxa de permeabilidade, que nada mais é a relação entre a área permeável que vai entrar, a água da chuva, e a área total do terreno, tá? Então, se o teu terreno é 800 metros quadrados e você tem a taxa de permeabilidade do município, ele te exige 20%, você já sabe que você tem que deixar 160 metros quadrados de área do teu terreno com área permeável. O que é área permeável? É grama, é o solo natural, né? A terra. Tem algumas cidades que consideram também o concregrama, aquele concreto que tem a gramazinha no meio, como área permeável. Então você já sabe que daqueles 800 metros do teu terreno, 160 é a área mínima nesse caso, né? Estou considerando aqui 20%. Você simula dessa forma, então é muito simples. As famílias ajudam a você trabalhar essa questão toda de taxas de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação, certo? Espero que você tenha gostado e quero aqui em um minuto te mostrar, se você ainda não conhece, aqui você tem a aba de famílias, o teu plugin de famílias. Se você ainda não tem, isso não vai aparecer no teu Revit para você, mas eu quero te mostrar aqui em um minuto o plugin Revit Models. Você vai entrar com o teu login e senha, depois que você tiver ele instalado. E você tem aqui atualmente, na data de hoje, que é 16 de janeiro de 2023, 4.866 famílias, tá certo? Esse número aumenta a cada semana, a gente vai botando mais famílias. Tem semana que a gente bota menos, tem semana que a gente bota mais. E você tem muitas famílias. Agora a gente está colocando algumas ambientações para supermercado que estavam faltando. Mas tem várias categorias de decoração, de cozinhas, cozinha industrial, para comerciais, arquitetura, decoração. Você tem tudo o que imaginar. Vários e vários tipos de portas, janelas. Vai acabar os teus problemas aí com a questão de famílias para Revit de qualidade. Já vai com a textura, você baixa uma família dessa, ela já vem com a textura pronta para você usar e renderizar no teu projeto, se for o caso, tá? Então dá uma olhada, eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar no link, ver com mais detalhes como é que funciona e ter a opção de instalar esse plugin de famílias no teu Revit, certo? É isso, espero que você goste dessa aula, uma aula de 12 minutos agora, mas que pretende te ajudar bastante na questão das taxas com os seus projetos. Um abraço, até a próxima!